Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos ler uma mensagem, compreendamos, do item 48 do livro Pão Nosso, de Chico e Emmanuel. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão por meio de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade dos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando um Pai amoroso e justo, à espera de nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhes a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no presunçoso de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Poderoso e amigo Jesus, gratidão por mais essa oportunidade. Aqui nos encontramos, nesta casa que nos acolhe com tanto carinho. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui neste momento, envolvendo-nos nas tuas bênçãos, no teu amor e na tua luz. Pedimos a proteção e o amparo para a nossa querida Ana, que fará o estudo da noite, dando seguimento ao Evangelho, falando: bem-aventurados os misericordiosos. Que a luz do Divino Amigo envolva todos os nossos familiares, em especial aqueles que passam por momentos de tribulações, aflições, enfermidades. Gratidão, Senhor, e continue em nossos corações nos auxiliando sempre. Muita gratidão e muita paz. Ana, a palavra é sua. Boa noite, meus irmãos. Que o nosso Pai nos abençoe e que nesse capítulo que nós vamos desenvolver, nós, ao final, consigamos entender que a lição do Evangelho não é para o outro, ela é para nós. Nós somos o outro do Evangelho. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós deparamos com o quinto degrau do Sermão do Monte, do início, do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, e nos diz Jesus: bem-aventurados os que são misericordiosos. E na sequência ele diz: porque obterão misericórdia.
E nós vamos encontrar isso em Mateus, capítulo 5, versículo 7, e um pouco mais sinteticamente no Evangelho de Lucas. E nós vamos começar com uma passagem muito curiosa e interessante que está registrada em Efésios, capítulo 4, quando nos diz assim: e ao terceiro dia desceu aos infernos. Por que vamos falar de misericórdia quando vamos relatar que Jesus desceu aos infernos? Só disso daí nós já poderíamos parar a nossa fala, cada um silenciar, e durante essa 1 hora aproximadamente que nós teríamos aqui, cada um falar consigo mesmo o que isso representa. E ao terceiro dia desceu aos infernos. Mas quando é que aconteceu esse fato? E ele só foi recordado para a gente na intimidade da nossa reunião mediúnica, há poucos dias, quando no diálogo com o irmão, que trazia para si a autoridade do mal, e se ofereceu para levar o doutrinador até onde ele morava. E que no decorrer do nosso contato nós percebemos que para ele era o inferno. E dizia mais: quem entra não sai. Mas Jesus desceu aos infernos e de lá saiu como o mais brilhante sol. Poderíamos dizer então que não importa onde a gente esteja, importa quem a gente é. A caravana de Jesus se dirigiu a Jerusalém para a celebração da Páscoa. E Jesus andava com seus 12 discípulos, mas junto com ele iam os cegos, os estropiados, os marginalizados, os desesperançados. Era uma quantidade de gente, como se fosse hoje aí, as nossas caminhadas, as nossas caravanas em busca, às vezes até, de diversões. Mas naquele momento, era a busca da esperança. E foi uma semana memorável. No domingo, a entrada triunfal, a festa, o tapete. Aquele tapete era formado de palmas, roupas. As pessoas que não tinham uma folha na mão, elas jogavam suas roupas para que o rei dos judeus, para que o pé do burrinho que carregava o rei dos judeus não pisasse no solo sujo, no terreno sujo. Era os homens encantados com a presença do mestre, dos mestres que eles não tinham, na verdade, ideia de quem fosse. Era apenas alguém que trazia uma alegria incomparável. Dias intensos de pregações, de curas, de libertações, de esclarecimentos. A sua presença era a luz varando as trevas. Era o consolo e a esperança para os aflitos, era a coragem para os pisoteados. Era uma reviravolta, era um barulho, mas era um barulho bom, porque era um barulho que mostrava um caminho. Aconteceram os encontros, os jantares, as promessas, os alertas, mas também as negociatas, as bajulações, as intrigas, como é comum de acontecer. Mas também não faltaram as orações, as lágrimas, as longas conversas, as longas caminhadas. Mas, naquela sexta-feira, após passar a madrugada em vigília de orações, lá no Monte Getsemane, e ele disse para
aqueles que estavam com ele: hoje o cordeiro será entregue para o seu martírio e vocês não o verão mais. E é claro que aquela turma pequena, dos seus 12 discípulos, falava assim: não, a gente não vai deixar não, fica tranquilo. Nós não vamos deixar ninguém te trocar. Mas Jesus dizia: prepara, que nós estamos entrando no momento que culmina esta passagem do Filho de Deus na terra. Então, na hora da ceia, era também o último encontro daqueles 13 amigos. Eles se encontraram para as últimas anotações. Jesus volta a citar, ele avisa para Pedro: Pedro, antes que eu galo cante 3 vezes, me negarás. E Pedro era aquele cara, igual a gente, fala assim: o que é isso? Eu estou pronto para o testemunho, não tem disso não, comigo é sim, sim, não, não. Isso acontece com a gente, de pensar: estou pronto para dizer a quem sirvo. E em algum momento a gente olha para trás e fala: não é que eu pisei na bola? Não é que eu devia ter agido assim, ou falado assim, ou não ter agido, ou não ter falado? Pedro é o protótipo da gente mesmo. Muitas vezes a gente fala assim: Pedro fez boas escolhas, mas também teve péssimas atitudes. Nós poderíamos dizer: nós fazemos boas escolhas, mas também muitas vezes temos péssimas atitudes. Por isso Jesus alertou: vigiai e orai. Então Jesus fala que aquele que mete a mão comigo no pão me trairá. Ou seja, ele não está ali agora para falar: aquele que me compreender, aquele que me ouvir vai entender. Não, Jesus estava falando firme. Olha, gente, vocês não me enganam e nem tem que me enganar. Pedro vai me trair, Pedro vai me negar, um de vocês vai me trair. E embora Judas estivesse com tudo programado, na própria consciência, Judas não achava que estava traindo o mestre. E fica o João: mestre, serei eu? Tiago falava: mas será que sou eu que estou te traindo? Porque tem essa questão de nós acharmos que estamos no caminho certo e de repente não estamos. Eles também tinham essas inquietações, essas dúvidas. Mas Jesus não acusa ninguém. Ele só fala: tipo assim, vocês daqui a pouco vocês vão saber quem que é. Não precisa que eu aponte ninguém. Ele compartilha o vinho, compartilha o pão, recebe o beijo, é preso. Nesse momento em que ele é preso, nós vemos de novo Pedro perdendo seu ponto de luz, sacando da espada do próprio soldado e cortando a orelha do soldado mau. O que Jesus faz? Pedro, embainha a tua espada. Mais um aviso. Último momento, quantas lições o mestre está nos trazendo naquele instante? Um pequeno jantar. Algo que quantas vezes nós passamos por jantares, passamos por encontros e nos esquecemos de fazer as últimas referências de que nós gostaríamos de lançar no coração do outro. Recentemente, mais especificamente na nossa tarde de Dordas, uma amiga esteve presente, uma amiga com quem a gente lidava há quase 50 anos, uma pessoa muito amorosa, e nós não sabíamos que era o último encontro. 2 dias depois, ela veio a desencarnar. E a gente, embora ela tenha dado um abraço, a gente não teve a oportunidade de dizer o quanto a amávamos. E quantas vezes nós perdemos os últimos encontros
Quantas vezes nos esquecemos de dar os últimos abraços? E convenhamos que isso também é misericórdia. Nós esquecemos de aplicar a misericórdia no dia a dia, nas minúcias da vida. Vem o julgamento recorde, a crucificação. Na crucificação nós vemos lançado sobre um madeiro sem luz, a luz maior, que é o Cristo. E lá, em cima do madeiro, ele não fala, ele não aponta para aquelas pessoas e fala assim, eu perdoo vocês. Não. Ele faz mais do que isso. Ele se torna nosso advogado diante de Deus e roga, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem de nós está pronto para falar isto com os nossos agressores? A misericórdia ultrapassa a dor, ultrapassa o ultraje, ela se manifesta no coração puro. Passada a sexta-feira, nós vamos encontrar um sábado triste. Era como se uma nuvem muito negra tivesse envolvido a cidade. Os apóstolos fugiram, eles estavam escondidos. Em Atos dos Apóstolos, eles nos dizem, se fizeram isso com lenho verde, que não farão com lenho seco. Ou seja, aquele que já não presta para mais nada. Eles esqueceram que havia promessas nas falas do Cristo e que foram reforçadas naquela ceia de sexta-feira. Mas eles fugiram. Somos humanos. Se os grandes caem, nós pensamos assim, os pequenos vão ser achatados. Os enfermos que saíam em busca daquele conforto que Jesus oferecia com as curas, com as libertações, estavam desalentados. A família de Jesus, a família cristã, estava doente de dor. Maria era aquela que pensava, meu filho não merecia, nunca mereceu. É o inocente pagando por crimes que não lhe eram devidos. Mas assim como a noite escura, por mais longa que seja, ela deixará de ser com os primeiros raios da alvorada. O domingo chegou. Surgiu então o sol da esperança. Era o domingo da Páscoa, a ressurreição. Entre os judeus é uma comemoração muito festiva, mas ainda havia dor entre aqueles que perderam o Cristo. As mulheres vão ao túmulo. E quando Jesus se mostra para Maria, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. E aí vamos voltar naquela conversa. E desceu aos infernos no terceiro dia. Em Efésios, quando registra essa passagem, eles não falam que é ao inferno, ele fala, e desceu às partes mais baixas da terra, e depois subiu acima de todas as coisas, ou seja, desceu ao inferno, mas depois ele subiu ao céu. Mas naturalmente atraído por aquela dor, por aquela saudade das mulheres que visitaram ao túmulo, ele esteve ali para dizer, estou vivo. Fica tranquilo, mas primeiro eu preciso me purificar. Mas por que ele desceu às zonas mais escuras? Por quem ele desceu? Ele desceu pelo seu amigo equivocado. Ele desceu por Judas. Porque ele não podia, não é característica dos grandes líderes, dos grandes vencedores, deixar para trás os seus amigos. Então ele foi dizer a Judas,
para não se perder nas suas trevas, porque ele já lhe havia concedido o perdão. Ele não podia deixar para trás o seu irmão. E quem é que pode fazer isto? Apenas um coração misericordioso. Falando toda essa narrativa daquela semana, será que nós, não vou nem dizer uma semana, por 3 dias de dores e provações, quando nos sentirmos traídos por alguém, nós temos coragem ou força suficiente para voltar e dizer a esse amigo: eu te entendo, está tudo certo, não se perca, não caia mais? Quando nós pudermos fazer isso, é que realmente já teremos alcançado em nós a misericórdia. A misericórdia, segundo Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, é o alicerce da lei de Deus. Vamos registrar isso. A misericórdia é o alicerce da lei de Deus. As bem-aventuranças, elas traçam um caminho. O desafio para cada um de nós é permanecer na caminhada. É tão bonito, né? Quando a gente fala do sermão lá, aqueles degraus, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos. A gente idealiza, assim, um mundo tão leve, tão zen, né? Tão harmonioso. Mas quando a gente entra no campo de batalha, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente introjeta aqui, quase que não tem nada a ver. Mas Jesus trouxe lições para aqueles que desejassem segui-lo. Ele não nos obriga a segui-lo, mas quem quiser fazer isso tem que estar disposto a pegar a sua cruz e seguir. Então, nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós deparamos com um roteiro para o exercício da verdadeira caridade, segundo entendi Jesus. E vamos encontrar essa resposta no Livro dos Espíritos, questão 886. O que é a verdadeira caridade, segundo entendi Jesus? E para a gente facilitar a vida, a gente precisa de uns códigos, né? Antigamente, os médicos, quando precisavam ser chamados na emergência, tinham um bip. Né? Hoje tem o celular, não precisa mais. O celular acabou com tudo. Mas o bip é bom para a gente lembrar. O que é um bip? Benevolência para com todos. Indulgência com as faltas alheias. Perdão das ofensas. Então, quando vocês estiverem na dúvida, quando nós estivermos na dúvida, acerte o bip, que a gente vai lembrar. Benevolência, indulgência, perdão. Bip. Perdoai para que Deus os perdoe. Aí são os tópicos do capítulo 10. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não seres julgados. Atirem a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Perdão das ofensas, indulgência. A questão do perdão. Na oração por Pai Nosso, que Jesus nos convidou a fazer de uma maneira muito solene. Como que Jesus falou? Ele falou assim, ó, vem cá que eu vou ensinar para vocês a rezar. Os seus discípulos falaram com ele, ensina-nos a orar. Ele falou assim, recolhei aos vossos aposentos e em silêncio vos dirigi ao Pai, que em silêncio vos responderá. E nos traz essa obra-prima
de pouquíssimas palavras, de grande aprofundamento moral para todos nós. E nesse pequeno trecho ele vai dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. No capítulo 10 está dizendo: perdoai para que Deus os perdoe. É a mesma coisa, né? E isso é uma troca? Será que esse lance, não, eu vou perdoar porque se eu não perdoar, Deus não me perdoa? É uma troca ou é uma reciprocidade? É uma reciprocidade. Quando a gente faz parte de um time, a gente não tem que estar com a mesma camisa? Ou uniforme, seja lá o que for, né? Quando a gente faz um encontro, às vezes faz uma camiseta com os mesmos símbolos, ou seja, nós estamos mostrando ali que estamos todos na mesma vibração. Como é que eu vou, tendo uma moeda de uma natureza diferente, digamos, por exemplo, que a Andréia resolva desenvolver um produto cujo preço dele seja em dólar. E vamos considerar que as moedas não sejam cambiáveis, que a gente não possa trocar uma moeda na outra. E eu só tenha, vou colocar bem fraquinha, né? Um peso argentino, né? Eu não vou conseguir comprar o produto da Andréia. Então, se eu não souber perdoar, eu não conheço o valor dessa moeda do perdão. Então, perdoar para que Deus nos perdoe não é uma troca. É estar na mesma sintonia. É estar num caminho de reciprocidade. Irtes Terezinha é a mentora de uma casa espírita em Ipatinga, e ela tem uma fala muito interessante. Ela fala: não vos canseis de fazer o bem. A poupança do bem. Quando você faz a poupança do bem, naquele momento talvez você não esteja necessitado de algum bem de volta. Mas quem nos diz quando é que nós vamos encontrar as feras que nós deixamos enjauladas em outro tempo? E quando elas chegarem, né, nós vamos precisar de algum apoio. Então teremos onde sacar, na poupança do bem, a proteção de que nós necessitamos. Então, o perdão das ofensas, o perdoar para que Deus os perdoe, né? O perdoar assim como somos perdoados, tudo faz parte do BIP, perdão das ofensas. E quando a gente fala aí de estar, né, na mesma sintonia, eu me lembrei há muito tempo havia um programa na TV que chamava Sentindo na Pele. Acho que vocês já devem ter visto, que normalmente o condutor do programa se fantasiava e ia viver uma situação que ele nunca tinha vivido antes. Normalmente era muito emocionante, é claro que ali tinha um apelo sensacionalista, mas o que nos faz pensar é que, enquanto eu não visito de perto a dor do outro, eu não sei o que é a dor do outro. Então é preciso estar lá para saber o que é passar uma noite velando, antes de morrer ainda, né? Ou uma criança doente e esperando que ela consiga o seu corpinho, lute e vença aquela enfermidade. Ou alguém que passa a noite sem saber onde o filho está, ansioso para que chegue e que possa, enfim, descansar. Então, essas dores a gente só vai saber o quanto pesa, o quanto dói, quando nós sentimos também. E a respeito ainda do perdão, até quando nós teremos que nos expor às injustiças, às perseguições, para entender
ou para perceber que a dor que dói em mim é a mesma dor que dói no outro. Eu quase o sentindo na própria pele, né? Mas a reencarnação vai nos trazer essas possibilidades. Entretanto, se nós não aproveitarmos essas lições, nós vamos ter que continuar repetindo. Então, por uma questão de autoproteção, vamos analisar o que as dores estão vindo nos ensinar. No próximo tópico, nós vamos encontrar aqui a reconciliação com os adversários. Veja bem que não é reconciliação com o inimigo, é reconciliação com o adversário. Não há inimigos. Existem pessoas que temporariamente estão seguindo caminhos que divergem dos nossos. E às vezes, como a gente quer ser unanimidade, quer aplauso de todo mundo, a gente não entende que isso é possível, né? Pensar diferente é um direito de quem já adquiriu a consciência de si mesmo, assim como agir diferente é um exercício de livre-arbítrio. Então, até os nossos adversários, eles têm direito de ser nossos adversários. Mas o cristão já perde o direito de ser inimigo de quem quer que seja, né? Aliás, vocês devem ter visto um memezinho aí da menina que está comendo alguma coisa. Ela fala o seguinte: a nutricionista falou que o açúcar é nosso inimigo. Mas Jesus falou que nós devemos amar os inimigos. Amemos até o açúcar. Portanto, meus irmãos, deve haver um esforço o maior possível de que a gente conviva com as diferenças, até com as adversidades, com as inimizades, e crescer com isso. Hamed tem um livro muito bom para a gente trabalhar isso aí, que chama Conviver e Melhorar. Então, a convivência é um desafio, sim. Conviver com a gente, tem dia que a gente dá vontade de se colocar no quartinho para não se incomodar, né? Mas a gente precisa crescer com isso, né? Então, vamos conviver e melhorar. Amar, já que a gente pode amar o açúcar, que é nosso inimigo, vamos amar aquele também, que não é tão doce assim, né? Aí fala assim, mas tem umas pessoas que dificultam, né? Claro, gente. Claro que tem umas pessoas que dificultam. Mas aí é que a vitória se faz mais grandiosa, né? Viver sem desafio, a vida não tem graça. E vencer não vai acontecer sem desafio. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão responder para mim. Qual o melhor jeito de acabar com o inimigo? Exatamente. Transformar em amigo. E qual que é o elemento da natureza que promove transformação? O elemento da natureza que promove transformação? Fogo. É o fogo. E distante, o fogo consegue alguma coisa? Digamos que a gente falou de se transformar em inimigo. Amo Mônica, mas vamos falar que agora nós somos inimigas, Mônica. Então, nós somos inimigas. Mas eu quero acabar com a Mônica inimiga. Longe, sem olhar para a Mônica, sem me aproximar, é possível? Não. Como é que eu vou fazer com esse fogo, que é o meu desejo de estar num mundo melhor, transformado, envolva? Eu tenho que estar próximo. Eu tenho que incendiá-la também para que nós duas possamos ser uma única alma. Então, nos distanciarmos dos nossos inimigos é mantê-los.
E eu tenho uma péssima notícia para quem usa esse método. A reencarnação vai nos colocar, talvez, no mesmo lar, talvez no mesmo corpo. Porque há irmãos siameses. Porque a distância antes foi tão grande que hoje, só fundindo, é que é possível aproximar essas almas. E nessa transformação do inimigo em amigo, já tivemos a oportunidade de citar isso aqui algumas vezes, né? Mas sempre é bom relatar. Divaldo Franco foi perseguido por um espírito por mais de 20 anos. Esse espírito tentou fazer com que ele pulasse do pelourinho, com que ele entrasse mar adentro. Várias foram as perseguições, das quais ele foi liberto, porque também a missão do trabalhador não podia ficar perdida. E ele tinha merecimento para isso, como continua a ter, né? Então, um certo dia, chegou uma criança na mansão do caminho. Não havia um cômodo mais onde colocar aquelas crianças, então não tinha lugar. E o Divaldo ficou, como é que eu vou fazer? Não tem lugar. Pensou, claro que tem um lugar. Tem o canto da minha cama. E naquela madrugada fria, pegou aquela criança que estava quase morta, colocou no canto da sua cama, aqueceu com seu próprio cobertor, e naquele dia, se não um amigo, pelo menos, se ele não ganhou um amigo, pelo menos ele perdeu um inimigo, porque era a mãe do seu obsessor. Então, somente pela nossa misericórdia, pelo nosso ato de sair em busca do sofrimento do outro, com a disposição de fazer com que cesse aquele sofrimento, é que nós podemos realmente nos aproximar das ações do Cristo e eliminar, por esse fogo amoroso, os nossos inimigos. Então, a pedagogia de Jesus, ela não deixa espaço para as nossas tergiversações. Na passagem, já que nós estamos ainda falando, né, do atire a primeira pedra, aquele que tivesse em pecado, quando está aquela turma lá levando a mulher adúltera, Jesus poderia ter falado assim, gente, mas que coisa feia, sejamos mais indulgentes com essa mulher, ela é só uma mulher. Ele não poderia ter feito isso? Poderia. Mas o que a gente só conhece reconhecer é aquilo que a gente tem dentro da gente. E aquelas pessoas não estavam prontas para encontrar indulgência, amor, compaixão dentro delas. Mas estava muito fresco em suas memórias o mal que cada um é. Então Jesus não fala, procura o bem que está em você. Ele falou o quê? Vê o mal que há em você. Atira a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Então essa pedagogia é forte. É assim que Jesus fala com a gente de vez em quando. Então não esperemos ainda ser solicitados pelo Cristo a localizar o mal que é em nós. Vamos fazer uma poupança do bem em nós mesmos, para que pouco a pouco a gente já tenha essa misericórdia de ir ao encontro do outro, diminuir a sua dor, diminuir a sua aflição e, se pudermos, levantar até os nossos inimigos. Porque um dia todos nós seremos anjos. Não julgueis para não seres julgados. Nossa, olha quantas virtudes, né? Esse capítulo está explorando para a gente. Não julgar para não ser julgados é a tolerância. Tolerância. E a gente joga pedra tão fácil, a gente lavra a sentença com tanta agilidade. Mas e quando a sentença for lavrada contra nós? Aí é injustiça, aí eu não mereço. E que mal que eu fiz?
Aliás, até pergunto que mal que eu fiz a Deus, quem somos nós para fazer algum mal a Deus? Chico dizia: eu permito a todos que sejam como quiserem, mas a mim, como devo ser. Então, esse é o parâmetro. O outro não está pronto para se encaixar no modelo que a gente acha que deve. Aguarda. O tempo e a perseverança farão o seu trabalho. Mas o projeto pessoal é com a gente mesmo. Aí, esse nós temos que dar conta ao Tribunal da Consciência. Então, o parâmetro de aferição de valores está longe de ser o nosso, porque nós não temos esse parâmetro perfeito. Como disse Emmanuel, a misericórdia é o alicerce da lei de Deus. Sem ela não há compaixão, não há piedade, não há empatia, não há tolerância, não há caridade, não há respeito, enfim, não há amor. A indulgência e o sacrifício mais agradável a Deus. Pelo fato de nós sermos muito táteis, se alguém fala num livro, a gente tem que pensar no livro, de preferência pegar no livro. A gente quer saber a cor da capa, a gente quer saber se o livro é grosso ou fino, se a letra é grande, né? Até se tem figurinha para passar depressa, assim. A gente quer manipular o livro. Muito bem. Com isso, a gente achava, num tempo atrás, que sacrifício agradável a Deus fosse o mesmo sacrifício que agrada aos homens. Por exemplo, quando você recebe uma pessoa que te leva um presente, nossa, que bacana, você lembrou de mim. Mas você lembrou de mim pelo presente ou lembrou de mim pela visita? Lembrou de mim pela visita, né? Então, por que a gente tem, que bom que você lembrou de mim? Mas, então, o que nós vamos entender que é o sacrifício mais agradável a Deus? Aí nós vamos de novo pegar o Evangelho. Em Mateus, quando registra a vocação de Mateus. Mateus, acho que todos já sabem, ele era uma pessoa que recolhia os tributos e anotava, como se fosse um contador, né? Um contador. E ele foi chamado, saiu da sua banca e seguiu Jesus. E aquilo, ele ficou numa alegria tão grande que ele fez um jantar na sua casa, ele chamou os seus amigos, né, porque agora ele ia fazer parte da equipe de Jesus. E entre os convidados havia pessoas de má vida, havia talvez políticos, havia perdulários, todo tipo de gente. E aí o tititi, né? A gente chama de fofoca, mas não é fofoca, é cada um manifestando a sua opinião, né? Então, eles ficaram assim, mas como assim ele fala que vai falar sobre o reino de Deus, um reino de Deus na terra, e está aí convivendo com os marginalizados? Deixa eu ver se eu anotei aqui, os corruptos, os ricos. Como é que ele aceita esses tipinhos? Né? Quando não é o tipo da gente, a gente acha que é um tipinho, né? Jesus está escutando, que ele sabia em que meio que ele estava envolvido, né? Aí ele fala assim: o médico não veio para os sãos, mas para os doentes. Eu vim para os pecadores e não para os justos, porque misericórdia quero e não sacrifício. O que ele estava dizendo aqui? Ainda a questão do sacrifício. E ainda hoje se fazem sacrifícios animais, né? Se nós formos na Páscoa mesmo, na região do Oriente Médio, ali, Israel, a Palestina, por aquela região ali, nós vamos encontrar carneiros sendo eviscerados, queimados, e faz um sentido para eles. Nós não temos que jogar pedra em nada disso. Faz um sentido para eles. Mas o Espiritismo, junto com os ensinamentos de Jesus, veio
espiritualizar esse sacrifício. Então, essa espiritualização, Jesus fala misericórdia. Por que ao terceiro dia Jesus desceu aos infernos? Ele era o próprio Cordeiro, é como se ele estivesse indo para o sacrifício. Mas esse gesto é de misericórdia. É o de pegar a mão do seu ofensor e levantar para você igual a mim. Você merece meu respeito, você merece meu carinho. E não há por que ficar caído aí, né? Então, quando ele faz esse movimento, e ele que já tinha dito isso, misericórdia quero e não sacrifício, vem dizer para a gente que a gente não tem que fazer promessa, a gente não tem que fazer penitência, a gente não tem que fazer intenções, às vezes até para que o outro cumpra, porque, na verdade, o que Jesus veio ensinar para nós, que o Pai quer, é que a gente desmaterialize as ideias, que a gente edifique de tal forma as nossas vidas, que o sacrifício mais agradável a Deus será aquele em que, pelo fogo do nosso entusiasmo, do nosso desejo de servi-lo, acabe com todas as diferenças. O ouro mais puro, ele passou pelo cadinho mais ardente. Então, é assim que nós todos devemos seguir. E Jesus disse mais: aquele que quiser vir após mim, pega a tua cruz e siga-me. Pegar a cruz também é sacrifício. Pegar a cruz é reconhecer-se autônomo, saber que eu não tenho que colocar o meu peso, as minhas dificuldades, os meus desafios nas mãos de ninguém. Quando nós reencarnamos, nós tivemos o apoio de grandes amigos no mundo espiritual. Mas na luta de cada dia, se eu abandonar a minha cruz, eles vão falar que eu não preciso deles. Eles só estão juntos porque eu tenho tarefas a cumprir. E diz ainda: se me amais, guardai os meus mandamentos. E o meu mandamento, Jesus, é: ama. Ama Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. Misericórdia, portanto, é ato concreto de manifestação do perdão, da indulgência e da solidariedade. É o nosso BIP. Aquele que ama como o Cristo descerá ao inferno e de lá sairá tão limpo quanto entrou e mais brilhante do que o próprio céu, do que o próprio sol. E assim, meus irmãos, nós desejamos que a misericórdia se estabeleça no coração de cada um, para que com olhares doces nós vejamos as faltas alheias. Não para passar a mão na cabeça, mas para estar dispostos a estender a mão e guiar o transviado, porque Deus assim o quer. E a nossa lição indulgência merece ser trazida a nossa reflexão, porque é doce demais essa fala. Ela está assinada por José, um espírito protetor, na cidade de Bordeaux, em 1863. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção.
A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de atenuar o tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, nas mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito, que reprovais, visto que estáis a censurar, pois que valeis mais do que o culpado. Homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando é que só tereis olhares severos para consigo mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais e condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, tereis que estar cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. E com essa mensagem do nosso irmão José, nós agradecemos a todos e desejamos que realmente essa misericórdia que nós desejamos para nós seja também aplicada para o nosso irmão. Muita paz a todos. Nós aqui agradecemos pela grande contribuição da Ana. O capítulo foi maravilhoso. O Evangelho é maravilhoso, né? Isso aí é sempre um estímulo para que a gente se junte aos grupos de estudo e venha para casa estudar. E que tire também os momentos de leitura em casa, de reflexão, que é sempre fortalecedor. Então vamos orar? Agradecer ao Pai por tantas bênçãos, por tantas oportunidades que nos concede. Que saibamos, Pai, aproveitar cada uma delas da melhor maneira possível. Agradecemos pela bênção desta casa que nos acolhe, que nos possibilita a convivência, que nos possibilita o estudo, o trabalho, e que é luz em nossas vidas, que é luz em nossos caminhos. Mas rogamos-te, Pai, por aqueles que ainda vagam, inconscientes, que ainda não te encontraram. Que os teus trabalhadores, incansáveis que são, visite cada um, levando esperança, levando força, levando aos sofredores o lenitivo de que necessitam. Rogamos-te, Pai, por nós, todos ainda tão necessitados do teu amor e da tua misericórdia. Se conosco, ampara-nos, protege-nos por onde quer que for.